Fala galera do Palpite Futebol, começando mais um Palpite Futebol para este domingão, dia 13 de outubro aí galerinha. Separei aqui 23 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Antes de começar com os palpites aí galerinha, peço que se inscreva no canal e deixa aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir o primeiro palpite de hoje, Brasileirão Série A, Atlético Paranaense versus Flamengo. A equipe do Atlético Paranaense aí é uma equipe que vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Flamengo aí também vem 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 2 vitórias do Atlético Paranaense e uma vitória do Flamengo. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Flamengo, que vem jogando um melhor futebol e tem mais possibilidade de sair vitorioso nessa partida. O jogo de ambas as equipes marca Ceará vs Avaí. A equipe do Ceará aí é uma equipe que vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e um empate. A equipe do Avaí aí vem de 2 vitórias e 3 derrotas seguidas, 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 3 empates, uma vitória para cada lado. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Ceará. O jogo de ambas as equipes marcam Internacional vs Santos. A equipe do Internacional aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 derrotas, uma vitória, 4 jogos sem vencer. A equipe do Santos aí vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias, 4 jogos de invencibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Inter, uma do Santos e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Internacional. O jogo acima de 1,5 gols. Vasco vs Fortaleza. A equipe do Vasco aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. A equipe do Fortaleza aí vem de 3 derrotas, 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates, 2 vitórias do Vasco. Partida que podemos cravar. Jogo de ambas as equipes marcam, jogo acima de 1,5 gols. São Paulo vs Corinthians. A equipe do São Paulo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates, uma derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Corinthians aí vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 3 vitórias do Corinthians. Partida que podemos cravar neste clássico é vitória da equipe do São Paulo com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Atlético Mineiro vs Grêmio. A equipe do Atlético Mineiro aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates, uma vitória no tempo regulamentar e uma vitória nas penalidades. A equipe do Grêmio aí vem de 2 empates, 2 vitórias e uma derrota, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Grêmio e uma vitória do Atlético Mineiro. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Grêmio. O jogo acima de 1,5 gols. Chapecoense vs Cruzeiro. A equipe da Chapecoense aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e um empate, 5 jogos sem vencer, uma das piores equipes dessa Série A. A equipe do Cruzeiro aí também vem de 2 derrotas e 3 empates, 5 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Cruzeiro e 3 vitórias da Chape. Partida que podemos cravar. Jogo de ambas as equipes marcam. O jogo abaixo de 2,5 gols. É a Europa aí, Euro, qualificação, Cazaquistão versus Bélgica. A equipe do Cazaquistão aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, uma vitória e um empate. A equipe da Bélgica vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias da Bélgica e 2 empates. Partida que podemos cravar. Vitória da Bélgica, o jogo acima de 1,5 gols. Bielorrússia versus Países Baixos. A equipe do Bielorrússia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e uma vitória. A equipe do Países Baixos vem de 2 vitórias, 2 derrotas, um empate e uma vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Países Baixos e uma vitória do Países Rússia. Partida que podemos cravar vitória do Países Baixos, o jogo acima de 2,5 gols. Chipre versus Rússia. A equipe do Chipre aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória. A equipe da Rússia aí vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. Nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias da Rússia e uma vitória do Chipre. Partida que podemos cravar vitória com empate da Rússia, o jogo acima de 1,5 gols. Eslovênia versus Áustria. A equipe da Eslovênia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe da Áustria aí vem embalado, 3 vitórias e um empate e uma derrota, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias da Áustria. Partida que podemos cravar vitória da Eslovênia com empate como uma possível zebra. O jogo de ambas as equipes marcam
Estônia versus Alemanha. A equipe da Estônia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e 1 vitória, 4 jogos sem vencer. A equipe da Alemanha aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 2 confrontos, 2 goleadas enormes da Alemanha. Partida que podemos cravar vitória da Alemanha. O jogo acima de 2 gols e meio. É uma equipe bastante favorita nesta partida. País de Gales versus Croácia. A equipe do País de Gales aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe da Croácia aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate e 4 vitórias da Croácia. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do País de Gales. O jogo acima de 1 gol e meio. Polônia versus Macedônia do Norte. A equipe da Polônia é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe da Macedônia vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 4 confrontos, 1 empate e 3 vitórias da Polônia. Por esse retrospecto, partida que podemos cravar é vitória da Polônia com empate, o jogo acima de 1 gol e meio. Brasileirão Sub-20, América Mineiro versus Flamengo. A equipe do América Mineiro aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica. Iniciou a temporada muito bem, mas vem numa zica aí de 4 derrotas e 1 empate, 5 jogos sem vencer. A equipe do Flamengo aí vem de 4 vitórias e 1 derrota. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Flamengo, o jogo acima de 1 gol e meio. Colômbia, Liga Águila, encerramento, La Equidad versus Once Caldas. A equipe do Like Dado aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, 3 jogos sem vencer. A equipe do Once Caldas vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate nos últimos 5 confrontos. 2 empates, 2 vitórias do Once Caldas e 1 vitória do Like Dado. Partida que podemos cravar vitória do Once Caldas com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Magdalena versus Envigado. A equipe do Magdalena aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates e 2 derrotas, 5 jogos sem vencer. A equipe do Envigado aí vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Envigado, 1 empate e 1 vitória do Magdalena. Partida que podemos cravar jogo de ambas as equipes marcam, o jogo acima de 1 gol e meio. Atlético Nacional versus Águilas. A equipe do Atlético Nacional aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Águilas vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Atlético Nacional e 1 vitória do Águilas. Partida que podemos cravar jogo de ambas as equipes marca ou vitória do Atlético Nacional. Jaraguares de Córdoba versus Independente Medellín. A equipe do Jaraguares de Córdoba aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe do Independente aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 4 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Independente. Partida que podemos cravar vitória com empate do Independente Medellín. O jogo de ambas as equipes marcam. Cúcuta versus Patriotas. A equipe do Cúcuta aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Patriotas aí, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Patriota e 1 vitória do Cúcuta. Partida que podemos cravar vitória com empate do Cúcuta. O jogo de ambas as equipes marcam. Equador, Liga Pro, Almendo versus Independente Del Valle. A equipe do Almeida aí é uma equipe que vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. A equipe do Independente Del Valle aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate e 4 vitórias do Del Valle. Partida que podemos cravar vitória com empate do Del Valle. O jogo acima de 1 gol e meio. Portugal, Copa da Liga, Braga versus Marítimo. A equipe do Braga aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates. A equipe do Marítimo aí vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Braga e 1 vitória do Marítimo. Partida que podemos cravar vitória do Marítimo com empate como uma possível zebra. O jogo de ambas as equipes marcam. Uruguai, primeira divisão, encerramento, Racing Montevideo versus Penharol. A equipe do Racing Montevideo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe do Penharol aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Penharol. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Penharol. O jogo de ambas as equipes marcam.
E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra deste domingão. Lembrando que estarei deixando aí, galerinha, todos os links necessários na nossa descrição do nosso vídeo. Link do nosso Instagram aí, galerinha, para que vocês possam nos seguir lá, galerinha. Que logo logo estarei postando bilhete pronto, dupla, tripla e muito mais. Também falando um pouquinho aí, galerinha, da nossa assessoria. Na nossa assessoria, consultoria, se vocês preferirem. Lá você vai ter bilhete pronto, dupla, tripla. Jogo acima de 1,5 gol, galerinha, vitória simples e muito mais. E se interessou, galerinha, fala por esse contato que tá aparecendo aí ao lado da tela no PV. Lembrando que custa apenas R$ 30, galerinha. Falou? Até o próximo vídeo e valeu!